Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando com o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. O padre José Eduardo da Diocese de Osasco é um estudioso do assunto relacionado, do assunto que a gente está conversando na noite de hoje, que é a ideologia de gênero e os seus problemas que apresentam na sociedade. Padre José Eduardo, o senhor é um moralista? Sou um especialista em teologia moral, portanto um moralista. Sim. Alguém já dirigiu para o senhor de maneira pejorativa quando diz o senhor é muito moralista? Existe isso? Raramente, mas já aconteceu alguma vez, sim. Então o senhor estudou teologia moral. Exato. O assunto que a gente está conversando hoje tem tudo a ver com a teologia moral? Tem bastante a ver, embora ele tenha, digamos assim, ramificações antropológicas, filosóficas, até de natureza um pouco mais profunda. Se a gente fosse escolher uma área das ciências humanas para dizer assim, olha, a ideologia de gênero, ela diz respeito mais a uma discussão filosófica do que antropológica, ou médica, ou psicológica. É possível fazer essa classificação? Sim, eu diria que ela é fundamentalmente uma discussão filosófica. Porque se trata, obviamente, de questões relacionadas à existência, à alma, ao entendimento do ser humano. Se eu tivesse que dizer assim, com uma palavra, eu diria que a ideologia de gênero é uma teoria antissubstancialista. Ou seja, ela acredita que não haja uma substância, ou, para utilizar palavras da Judith Butler, não há um ser por detrás do fazer, do realizar-se, do tornar-se. Eu estou citando textualmente um texto da Butler, quer dizer, não existe um ser por trás de nenhuma ação. A ação seria a única coisa que existe. A Judith Butler já faleceu? Não, está viva. Está viva? Tá bem. E ela continua atuando, então, nessa área relacionada à ideologia de gênero? Sim, bastante. É uma filósofa de renome. Muito bem. Bom, a gente fez uma introdução no primeiro bloco, muito interessante, e eu pedi que o senhor nos desse alguns exemplos. Na prática, se alguém já pensou em tentar provar isso, até porque no laboratório não seria tão fácil, então envolve seres humanos. Como é que foram essas experiências, se é que elas existiram, e o que o senhor tem a nos contar a respeito disso? O Dr. Money fez experimentos de gênero. O mais famoso é o experimento que ele teria feito com um rapaz chamado Davi, né? Reimer. Ele passou a se chamar Davi, mas o nome original dele não era esse. A experiência, na verdade, foi uma experiência digamos assim, de transgênero, né? Ele era um menino, houve um acidente, né? Quando ele era pequenininho, foram fazer uma cirurgia de circuncisão e acabaram destruindo o órgão viril dele. Então, os pais, um pouco mais tardiamente, procuraram o Dr. Money e o Dr. Money transformou o menino em menina. Né? Será que ele viu uma oportunidade? Já que houve um acidente, ele disse, então vou tentar provar minhas teses. Ele tentou provar a tese de gênero, mostrando que, como eram dois gêmeos, né? Mostrando que, bom, se os dois eram gêmeos idênticos, portanto, eram geneticamente iguais, sendo educados pela mesma família, mas um como menino e outro como menina, então essa era uma oportunidade de provar que a identidade de gênero realmente é aleatória em relação à identidade sexual. Esse experimento não deu certo, né? Infelizmente aconteceu muita desgraça na vida do David Reimer, e ele acabou até se matando por conta disso, né? Depois disso, eu diria que os experimentos são de tipo mais educacional do que de outro tipo, embora é verdade que também haja, lamentavelmente, situações até um pouco dolorosas de reversão, em que as pessoas depois se arrependem. Há toda uma problemática bem dramática em torno do assunto, né? Bom, na prática não há um caso, então, de alguém que quis botar isso em prática e que ainda assim pudesse vender, ainda que fosse mascarado, mas vender um sucesso dizendo, olha, eu consegui provar, assim, por minhas experiências, que é possível construir a sexualidade humana a partir do seu meio, a partir da sua vida social, e que a pressão biológica não tem tanta ênfase assim. Alguém ousou fazer esse tipo de coisa? Bom, acho que do ponto de vista de negar a biologia em termos radicais,
francamente, eu não acredito que isso tenha acontecido, né? O que acontece é de pessoas sustentarem a ideia de que, por exemplo, são mulheres tendo uma identidade biológica masculina e que são mesmo, né? Mas, na verdade, as pessoas acabam percebendo que você tem que criar designações, como, por exemplo, essas designações que criam de mulher trans, mulher cis, etc., que, no fundo, acabam sempre mantendo uma distinção entre uma identidade, digamos, em que haja uma continuidade biológica ou uma descontinuidade biológica. No final das contas, esse tipo de percepção acaba prevalecendo, né? Pois é, mas sempre fica no campo teórico, é uma percepção, é algo... A pessoa se sente, a pessoa... Bom, não é difícil, alguém que está nos assistindo provavelmente vai lembrar de algum caso. Olha, eu conheço alguém, aqui no meu bairro aconteceu alguém que te diz assim, olha, eu nasci no corpo errado, eu nasci homem, mas gostaria de ser mulher, ou nasci mulher, gostaria de ser homem. Né? Isso existe, esse tipo de discussão, isso existe. Existe, mas sempre supõe uma migração, né? E por isso a pessoa sempre ela acaba dizendo, olha, eu sou, por exemplo, uma mulher trans, digamos, né? Quando diz assim, dizendo isso, ela já está dizendo que não é uma mulher, digamos assim, que, como eles chamam, cis, né? Ou seja, que nasceu com a identidade feminina. Mas existe, a gente consegue classificar isso de uma maneira mais séria, sem entrar nessa discussão talvez tão folclórica e ideológica relacionada à ideologia de gênero, existe algum tipo de terceiro sexo? Bom, para a ideologia de gênero, na verdade, se você quisesse levá-la até as últimas consequências, seria impossível você determinar que existe um sexo sequer, porque cada identidade é indeterminada, né? Então, todas as determinações, na verdade, elas são ficcionais, inclusive as próprias determinações que os sustentadores da ideologia de gênero defendem como sendo utilizáveis, são rótulos, no fundo, vazios. Então, levado até as últimas consequências, não existe identidade fixa e determinada de nenhum tipo. Mas quando a gente se depara, não estou dizendo apenas só da relação igreja e fiel, também. Mas quando a gente se depara com isso, a dona de casa está nos assistindo, alguém encontra com ela na fila do banco, enfim, nas suas relações, e alguém diz para ela, olha, eu sou uma mulher, mas eu gostaria de ser homem. Como é que fica? A gente deve levar essa discussão a partir de que ponto? De que tipo de relação, de que maneira podemos ajudar essa pessoa, se é que a palavra é ajuda? Enfim, como é que o senhor orientaria alguém que está nos assistindo que se deparasse com esse tipo de situação? Bom, eu acho que todas as pessoas merecem ser respeitadas e merecem ser bem tratadas e precisam ser tratadas no modo como elas se sentem bem, né? Então, eu não veria nenhum problema se uma pessoa, por exemplo, me pedisse para que eu a tratasse de um modo ou de outro, eu tentar me adaptar àquela demanda circunstancial que se apresentasse, porque no fundo é muito complicado. Eu imagino que ao longo da história da humanidade, isso tem acontecido muitas vezes, né? O fenômeno do transexualismo não é um fenômeno que tem acontecido apenas nas últimas décadas, sempre aconteceu e a humanidade sempre procurou conviver com isso do modo mais natural e espontâneo, respeitoso, possível. E eu acho que é assim que nós temos que fazer. Do ponto de vista jurídico, né, eu imagino que isso implica também uma discussão profunda e preocupante. Se esse tipo de ideologia de gênero avança na sociedade, isso vai ter implicações no meio jurídico? Sem dúvida, porque se você parte do princípio de que ninguém tem uma identidade, você começa, obviamente, por dessignificar todas as identidades sexuais. Quer dizer que homem e mulher não são mais identidades objetivas, são rótulos que podem, digamos assim, ser colados em qualquer ente da sociedade, independentemente da sua natureza, digamos assim, né? Fazendo isso, obviamente, você já esvaziou todas as leis que estão baseadas nas figuras
por exemplo, familiares, não quer ser pai, não quer ser mãe, mesmo nas figuras que protegem, por exemplo, a mulher. A partir daí, se um homem pode ser considerado mulher, né? Bom, então todas as leis que protegem a mulher já estão vulnerabilizadas em princípio. Então é uma espécie de discreto caos que começa a se colocar sem que as pessoas percebam exatamente isso. Por exemplo, existe uma regra X para a aposentadoria das mulheres, um limite de idade ou de contribuição, etc. Um homem pode alegar que ele se considera uma mulher e diz, não, mas eu quero os direitos que toda mulher tem, afinal de contas eu me sinto uma mulher. Né, nessa linha simplista assim que seria o problema? Poderia chegar a esse ponto. Ou, por exemplo, de alguém que manifesta ter uma idade que não tem. Uma pessoa que manifesta ter uma idade psicológica ou uma idade moral diferente da idade que ela tem na certidão de nascimento. Bom, se as identidades não existem, se toda identidade ela é apenas um rótulo que, com um discurso que vale pela simples declaração, então as leis baseadas nas idades também elas passam a serem validadas por isso mesmo. Bom, o caos vai se multiplicando exponencialmente. A coisa parece que não tem fim. Outro dia eu estava vendo numa rede social, aliás, com a rede social isso é um bom lugar para encontrar esse tipo de discussão, mas também de muitos exemplos. Um adolescente, não me lembro agora que país, segundo ele não se identifica com ninguém da raça humana, ele se considera um ser extraterrestre. Ele se considera e ele quer ser tratado pela sociedade como ser extraterrestre. Isso seria algo relacionado à ideologia de gênero levado a um grau doentio? Bom, se fosse levado até as últimas consequências, sim. Acontece que ninguém poderia, por exemplo, pegar uma ideia dessa e massificá-la, né? É muito difícil você chegar diante da sociedade e defender, por exemplo, um conceito de gênero que seja, por exemplo, contrário à ideia de espécie, né? Então você pode ser, por exemplo, um cavalo ou você pode ser um coelho, né? Porque isso desmoralizaria muito rapidamente o conceito de gênero como tal. Mas ele não, digamos assim, repugna por princípio esse tipo de abordagem. Se levado até as últimas consequências, já que toda identidade não existe, então por que não dizer uma coisa desse tipo? E eu percebo, não sei se o senhor concorda com essa percepção, que toda vez que alguém se levanta a voz para, ainda que apontar esse tipo de problema na sociedade, eu estou dizendo apenas apontar, antes ainda de combater. Por exemplo, vou dar um exemplo famoso que muitos dos nossos telespectadores talvez já conheçam. No esporte, né, jogadoras atuando em times que, desde que se tem notícia que o esporte foi criado, apenas mulheres atuam em times femininos e homens em times masculinos. Mas diante dessa discussão na sociedade, um transexual diz, não, mas eu sou mulher. Do ponto de vista biológico, ele carrega toda a herança de um ser humano do sexo masculino. Mas do ponto de vista social, ele se considera uma mulher. Mas ele atua, portanto, então, no time do sexo oposto. No vôlei no Brasil, isso é talvez um exemplo mais próximo da gente. Não é o único, pelo mundo tem vários, mas aqui no Brasil isso acontece no meio do esporte do voleibol feminino, onde um transexual atua, né? E de vez em quando alguém levanta a voz sobre isso, né? Quando acontece um jogo importante, ou quando a atuação dessa atleta é de destaque, enfim. Me parece que toda vez que alguém levanta ou aponta esse tipo de realidade, ele é massacrado. Já é taxado de um monte de coisa, né? Olha, isso é um pensamento homofóbico, isso é um pensamento atrasado, isso é um pensamento medieval e etc. Mas, do ponto de vista biológico, aquele ser humano continua com as características de homem, defendendo um time onde só atuam mulheres. Como é que a gente analisa esse problema? Isso realmente acontece? É um dado objetivo, de fato, né? Isso tem acontecido. Eu não sei, realmente eu precisaria entrar um pouco melhor na realidade desses times, perceber se, por exemplo, as mulheres
que fazem parte desse time, elas não sentem uma espécie de desnível em relação à física, né, com uma pessoa que esteja atuando nessas condições. Precisaria analisar. Teoricamente, é possível que uma mulher seja mais forte do que um homem? Teoricamente é possível, né? Até que ponto a gente pode estabelecer um princípio de justiça e equidade aqui? Precisaria se analisar. Eu acho que os técnicos, nesse caso, eles não podem ser desresponsabilizados simplesmente por um motivo, digamos assim, ideológico, né? De dizer assim, não, nós não podemos discriminar ninguém e, portanto, se uma pessoa que tem uma biologia masculina se apresentar como mulher, por esse simples fato, ele pode jogar num time feminino. Eu acho que não poderiam proceder desse modo. Deveriam fazer uma análise física mais detalhada e, se realmente não houver um desnível, bom, aí eu acho que não seria injusto, mas eu acho que isso precisa ser bem analisado e eu não sei como que as mulheres que fazem parte desses times, elas estão sendo avaliadas. Isso eu já realmente não desconheço, mas eu acho que precisariam analisar melhor para ver se não estão sendo desfavorecidas, né? Ainda sem entrar nos pormenores biológicos e de resultados, me parece que poucas jogadoras, que dá para contar no dedo, que se levantaram contra isso, primeiro que quase pedem desculpa quando vão falar do assunto. Olha, não é que eu quero ter nenhum tipo de preconceito, mas pode acontecer desvantagem, etc. Primeiro que é quase pedir desculpa para levantar esse assunto. Segundo que, obviamente, a opinião pública, de maneira geral, tende a massacrar quem levanta esse tipo de... Ainda que, como o senhor disse, ainda que precisamos analisar o caso para ver se efetivamente acontece desvantagem ou não, mas eu acho que nem esse é o caso. Existe uma espécie de mordaça cultural para quem levanta a voz contra isso? Toda mordaça, ela já demonstra um tipo de medo da evidência. Quer dizer, se eu já te coloco um limite, eu digo, olha, você não pode tocar nesse assunto, né? Que nem uma pessoa que diz assim, não me fale sobre isso, né? Mas por que a gente não pode falar sobre esse assunto? Por que não pode ser discutido? Então, toda mordaça, ela já supõe, de algum modo, um medo de um dado objetivo que pudesse ser apresentado. Eu acho que talvez seja esse o caso, mas eu não vejo problema nenhum, e eu não acho que é falta de sensibilidade e nem discriminação, analisar as condições físicas das pessoas. Então, por exemplo, mesmo se eu for disputar com um outro homem, uma disputa de luta, né? Existem os pesos, você tem que estabelecer um certo parâmetro para que não haja um massacre de uma pessoa por outra, né? Padre, no que diz respeito à discussão na educação, especialmente no Brasil, esse tipo de ideia, de alguma maneira, está presente na educação brasileira? Faz um resumo para a gente dos últimos meses ou anos, de como isso se apresentou e hoje, como se encontra essa discussão no meio da educação brasileira? Do ponto de vista legislativo, nós temos um estado, digamos, bastante tranquilo, no sentido de que não tem se apresentado nenhum projeto de lei que efetivamente tenha logrado resultados nesse favor. No entanto, é claro que as abordagens pedagógicas, elas estão bastante povoadas por educadores que pensam em termos da perspectiva de gênero, da ideologia de gênero, né? Até muito bem intencionados, querendo fazer coisas boas, como, por exemplo, fomentar a igualdade entre as pessoas, combater o preconceito, enfim, a violência, mas talvez com uma perspectiva filosófica equivocada, que precisaria ser depurada, que precisaria ser melhor estudada. Então, do ponto de vista pedagógico, propriamente dito, os problemas continuam existindo, né? Eu me lembro que há tempos atrás, quando, por exemplo, nos planos municipais de educação, conseguiu-se uma vitória contra a ideologia de gênero, houve educadores que disseram, nós vamos, do mesmo modo, continuar ensinando o gênero para o seu filho, né? Então, o problema continua existindo. O fato de que
nós não tenhamos obtido nenhum tipo de derrota legal, não significa que não possa haver uma derrota real, sendo que muitas escolas abordam a perspectiva de gênero e adotam a perspectiva de gênero como, digamos, um viés do seu currículo, né? O senhor falou aí da discussão nos municípios, foi um debate acalorado, né? Em cada município onde acontecia, numa Câmara de Vereadores, por exemplo, essa votação, grupos, né, dos dois lados sempre levantavam seus cartazes, o debate era forte. O que eles estavam defendendo ali na prática, né? Os que defendem e os que são contra a ideologia de gênero. E, de maneira geral, o brasileiro, ele não aceitou esse tipo de interferência pedagógica? Em geral, o Brasil rechaçou, né? Rejeitou, resistiu bastante fortemente à ideologia de gênero, em defesa da família, em defesa da ideia de que existe uma identidade constatável, real, que não é ficcional e assim por diante. Já as pessoas que defendiam a ideologia de gênero, na verdade, estavam mais pensando que essa ideologia era o único recurso possível para proteger quem é mais fraco, quem é mais vulnerável, e muitas vezes de modo até bem intencionado, estavam entrando no debate. A percepção que eu tinha durante esses debates é que nós estávamos falando de coisas completamente descompassadas. Então, por exemplo, aqueles que defendem a ideologia de gênero estavam defendendo o respeito, o combate ao preconceito, coisas que eu também defendo, mas que eu acho que a ideologia de gênero, no fundo, acaba promovendo. Então, há uma grande confusão, e essa confusão se dá, em parte, à incompreensão filosófica do tema, porque as pessoas, digamos assim, compram o conteúdo pelo pacote. Então, elas não compreendem que aquele pacote contém um conteúdo diverso daquele que é apresentado assim superficialmente. O verdadeiro conteúdo da ideologia de gênero é o de uma ideologia que pretende destruir a ideia de identidade humana e de refundar a sociedade sobre outras bases completamente diferentes. De maneira geral, quando o senhor disse que parece que o senhor estava discutindo nesses debates assuntos diferentes, o senhor nota que quem defende a ideologia de gênero não tem, em linhas gerais, essa noção desse entendimento? O grande público não tem. O grande público dos defensores da ideologia de gênero pensa que realmente está combatendo o preconceito, a homofobia, coisas desse tipo. Claro que os círculos mais altos, os círculos mais acadêmicos, esses sim, já tem pessoas que defendem mesmo, militam segundo a ideia de que não há uma identidade, que eles inclusive dizem que a ideia de identidade é uma ideia essencialista, que ela precisa ser destruída, que ela é autoritária, que ela é repressiva, né, silenciadora. Então eles têm esse conceito, né, filosófico na cabeça. Mas o grande público não tem essa ideia, não. Bom, a gente está num programa de catequese, um programa numa emissora católica. Eu imagino que a maioria das pessoas que agora nos assistem são católicos. Se bem que a gente recebe diversas mensagens aqui de outras denominações cristãs e até mesmo de pessoas que não professam fé alguma. Mas como é que fica o papel do católico nessa discussão toda, né? O que o senhor orientaria para quem está nos assistindo? Olha, do ponto de vista católico, onde estou nessa discussão e o que posso fazer? Eu sei que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil proximamente deve lançar algum documento a esse respeito. A Santa Sé, o Papa Francisco tem falado, alguns dias atrás mesmo, um representante da Santa Sé falou nas Nações Unidas acerca da ideologia de gênero, o perigo o que ele chama de colonização ideológica, e, enfim, toda essa problemática da ideologia de gênero. Eu acho que o grande convite é que a gente estude mais profundamente esses assuntos, né? Não é um assunto muito fácil. O próprio telespectador, tentando acompanhar aqui a nossa conversa, pode ter ficado um pouco assim, perplexo, né? Nossa, que coisa difícil, quer dizer que tem gente que defende
que não existe identidade, que a identidade é uma ficção, mas que coisa mais doida, como é que isso é possível? Pois é, existem pessoas que filosoficamente defendem teses como essas, né? E a gente só vai conseguir, de fato, compreender essas pessoas e até debater com elas na medida em que nós estudarmos profundamente esses assuntos e termos digamos, uma visão clara. Agora, eu acho que do ponto de vista objetivo protejamos as nossas crianças, porque criança não tem, digamos assim, equipamento psicológico para lidar com uma ideologia dessa complexidade. Alguém chegar para uma criança muito pequena, como de fato os ideólogos de gênero, os militantes de gênero querem fazer com crianças de 4, 5 anos, criança muito pequena, né, 3, até menos. Querem pegar já no berçário, né, e ensinar que não existe menino e menina, e dizer que a identidade é uma construção variável, que ela não é fixa, que ela não é estável, que a identidade ela pode ser aleatoriamente composta. Quer dizer, quando você submete uma criancinha a esse tipo de violência psicológica, quando você a expropria do direito de ter uma identidade, é óbvio que você está danificando, causando um prejuízo, talvez irreparável para essa criança, né? Então, o que eu acho que a coisa mais urgente que nós devemos fazer é proteger os nossos filhos, é proteger as nossas crianças, é conversar com as nossas famílias, é reativar as nossas bases, é mostrar para as nossas famílias que as coisas não são assim, que quem educa de fato é a família, que quem dá educação moral, quem dá educação sexual, religiosa, é a família, e assim por diante, né? O senhor falou, a gente já está caminhando para o final, mas talvez a última pergunta. O senhor falou de buscar um conhecimento mais profundo. De que maneira? Onde buscar esse conhecimento? Onde buscar esses estudos? É um tema difícil, porque os livros a esse respeito são altamente especializados e não estão numa linguagem acessível ao leitor comum, né? Os livros de gênero são bastante difíceis. Existem literaturas um pouco mais mastigadas? Existem. Eu mesmo tenho entrevistas, tenho palestras que dei, muitas delas. Se procurar o nome do senhor, Padre José Eduardo, Sim. Ideologia de Gênero, no Google, no YouTube, vai achar material. Sim, sem dúvida. De outras pessoas, de outros professores, de outros sacerdotes que falaram a respeito. Há muita coisa assim espalhada. Mas o que eu acho que é mais importante de tudo é entender a essência do problema, sem se perder em discussões assim infinitas, porque essa também é uma das táticas utilizadas pelos militantes de gênero, né? Eles criam uma discussão artificial de 30, 40 abordagens diferentes, que são formas diferentes de falar do mesmo assunto, dizendo que não há uma teoria unificadora e integradora, mas isso de propósito, já calculado para causar confusão. Enquanto isso, as pessoas ficam ali perdidas num sem fim de ideias contraditórias, né? Há, por exemplo, uma entrevista que eu dei, muito curtinha, chamada Caindo no Conto do Gênero. Qualquer um pode ler e entender aquilo. Há um outro documento. Onde que o senhor deu essa entrevista? Para Zenit. Mas ela se encontra na internet. Basta procurar na internet. Repete o nome, por favor. Caindo no Conto do Gênero. Tá. Há uma outra publicaçãozinha, que é um resumo de um livro chamado Agenda de Gênero. Ali mostra toda a estratégia que foi feita para introduzir essa ideologia na Conferência de Pequim, depois como isso foi descompactado. Na década de 90, 95, se não me engano. 95, e depois isso foi descompactado em 2007, na Conferência de Yogyakarta. Então, esse documento, por exemplo, é um estudo que mostra, digamos, o caminho político que foi feito. Existem outras palestras, assim, sobre o assunto que podem esclarecer o telespectador. Tá certo. Muitíssimo obrigado, padre, pela sua presença. A gente voltar à tona nesse assunto que é tão importante. E fica mais um material aqui, o programa Eclésia, para quem, se você assistiu só o finalzinho do programa, esse programa fica sempre disponível, né, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia. Você pode assistir novamente, né, quiser dar destaque, compartilhar nas redes sociais. Aliás, a página do Facebook do programa Eclésia também. Esse material a gente divulga, trechinhos do programa de hoje, como a gente sempre faz com todos os programas, o de hoje não será diferente. Curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook, e é uma maneira também da gente propagar esse tipo de discussão na internet.
Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor, muitíssimo obrigado. A gente fica grato a Deus mesmo por ter uma pessoa como o senhor, primeiro, se dedicar a esses estudos e compartilhar conosco, né? Para que a gente, de repente, não seja pego de surpresa, né? Queria pedir para o senhor nos dar a bênção para encerrar, por gentileza. Tá bom. Por intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e do Castíssimo Coração de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Padre Zé Eduardo, eu sei que o senhor tem uma agenda bem cheia. O senhor é pároco lá em Osasco. Qual é o nome da paróquia mesmo? Paróquia São Domingos. Aliás, mando um abraço para os meus paroquianos. Paróquia São Domingos de Gusmão. Exatamente. Mas o senhor ainda consegue ter tempo para fazer palestras ainda desse assunto? Menos. Eu tenho restringido um pouco o meu tempo, porque senão a gente não para de falar disso, né? Tá certo. Padre, mais uma vez, obrigado. Manda um abraço, então. Leva o nosso abraço para a paróquia São Domingos, lá em Osasco. E espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui. Em uma outra oportunidade, queria falar com o senhor em outros assuntos relacionados aos seus estudos, né? A moral, a liberdade, a consciência dessa liberdade. Já fica o convite aqui para o senhor voltar em outra oportunidade de falar disso conosco. Sou eu que agradeço o convite e muito obrigado, estou à disposição. Valeu. Bom, na semana que vem a gente continua com mais um programa Eclésia, mais um assunto relacionado à doutrina da nossa igreja. Eu disse há pouco, mas quero enfatizar, né? Curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook, né? No Facebook, se você procurar lá, Programa Eclésia, você vai achar a nossa página. E aí, esse material, em breve estará disponível nas redes sociais, no Facebook e tantos outros que a gente faz aqui toda semana com muito carinho. Muito obrigado aos nossos queridos associados que nos ajudam a manter de pé essa obra de evangelização. Deus lhe pague e continue nos ajudando, por favor, para que a gente consiga sempre levar programas como esse para todo o Brasil, ajudando a formar o povo, colaborando na educação e na evangelização como um todo através dos meios de comunicação social, tá certo? Uma boa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.